Prezados ouvintes do Opiniões Podcast, eu sou o professor Paulo Regis e o tema de hoje versa sobre a restauração da Notre-Dame, em Paris. Relembramos que a referida catedral incendiou em 15 de abril de 2019 e que a reinauguração ocorreu no dia 7 de dezembro do corrente ano. Os reparos deste monumento histórico tiveram um custo aproximado de 700 milhões de euros. Para tratar desse assunto, nós convidamos a doutora Juliana Cavalheiro Rodrigueiro. Ela é doutora em Memória Social e Patrimônio Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas e doutora em Antropologia pelo Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas Sociais, Sensibilidades e Cuidado na Universidade de Borgonha, França. Também realizou um período sanduíche na área de Antropologia na Universidade de Borgonha, França, com estudos direcionados à cidade internacional da gastronomia e vinho. Mestra em Arquitetura e Urbanismo, na linha de pesquisa Teoria, História, Patrimônio e Crítica, pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. Bacharel em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal de Pelotas, com especialização em papel, tinta, madeira, técnica em edificações pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. E, finalmente, registramos com muito orgulho que ela participou da restauração da Catedral Notre-Dame de Paris, nas capelas e na finalização da restauração dos móveis da sacristia. A doutora Juliana fala conosco de Pelotas. Doutora Juliana, informe aos nossos ouvintes, por favor, como a senhora foi escolhida dentre os seus pares para integrar a equipe de restauradores da Catedral de Notre-Dame. Então, bom dia, boa tarde a todos que estão nos escutando. Para falar um pouco sobre como começou o meu percurso na restauração da Catedral Notre-Dame de Paris, primeiro eu preciso contextualizar como que eu cheguei na França. Eu fui contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche para estar estudando na Universidade de Borgonha, na área de Antropologia, no qual eu passei 1 ano, então foi um projeto que foi financiado pela CAPES. Então tive a oportunidade de estar estudando 1 ano na França, direcionado, então com estudos direcionados à restauração participativa, que era o tema da minha tese de doutorado. E após a conclusão da minha tese, desse período sanduíche, surgiu a oportunidade de estar ingressando no mercado de trabalho, no qual eu enviei o meu currículo e eu passei por um processo seletivo para estar trabalhando como restauradora de pintura mural e decorativa em monumentos históricos. Então, desde novembro de 2022, eu comecei a trabalhar no ateliê Henri Carrère, onde eu atuei em monumentos históricos na França. Então, eu fiz atividades na restauração do Palais Élysée, que é o Palácio Presidencial da República, o Cinema La Pagode, a Marie do 13e Arrondissement, hotéis particulares, Château de Menard. Então, eu trabalhei em diversos monumentos históricos da França. E surgiu, então, esse ateliê, ele fazia parte do grupo que já estava atuando, que havia sido solicitado, então, para atuar na restauração das capelas no interior da Catedral Notre-Dame de Paris. Então, esse ateliê ele já estava começando a trabalhar na Capela Saint-Germain e começaram as atividades na Capela Porta Rouge em março de 2023. E o meu ateliê me chamou, então, para integrar a equipe, né, de outras 3 francesas. Então, era eu de brasileira e mais 3 francesas. Nós começamos, então, a fazer as intervenções de restauração na Capela Porta Rouge e depois seguimos para a Capela Saint-Germain, somente 2 pessoas, eu e mais uma colega. Muito bem. Doutora Juliana, quais foram as dificuldades enfrentadas e que técnicas foram utilizadas para respeitar as decorações e pinturas originais durante as restaurações? Vamos nos concentrar nas capelas e nos móveis da sacristia. Então, na verdade, eu acredito que a dificuldade não seria exatamente uma dificuldade, mas seria um grande desafio de estar trabalhando com um monumento que é considerado como patrimônio cultural da humanidade. Então, é de uma extrema responsabilidade. Quando nós intervimos nas capelas, havia um protocolo base,
Então, o comitê científico, junto com o Groupement Marie Parent, eles fizeram um protocolo de base e fizeram uma capela de testemunho para mostrar exatamente qual era o resultado que esse comitê científico esperava em termos de protocolo, em termos de resultado final. E nós, então, seguimos esse protocolo fielmente nas outras capelas, buscando resultar nesse resultado esperado. Então, acredito que a maior dificuldade foi justamente essa, né, em termos de estar trabalhando com um monumento que tinha um valor histórico, artístico, cultural muito importante para o mundo inteiro. E também a questão, acredito, do próprio protocolo de chumbo, porque era um canteiro que era contaminado, então tinha um protocolo bastante rígido, no qual a gente, antes de começar as obras, a gente precisou ter uma formação de chumbo, e a gente precisava, então, seguir todo um protocolo de segurança, um protocolo sanitário para estar trabalhando, e também fazer exames periódicos para estar verificando se a gente estava contaminado ou não de chumbo. Então, essa, para mim, acredito que tenha sido a maior dificuldade. E em termos de técnicas, o que foi solicitado, o que foi definido por esse comitê científico, foi justamente seguir e buscar uma restauração que se aproximasse ao máximo possível do que havíamos da restauração da catedral de origem. Então, a gente seguiu todos os protocolos para justamente trazer essas cores de origem e todos esses elementos que eram presentes nessa catedral de origem. Então, em termos de protocolo, eu trabalhei na parte da Porta Rouge, eu trabalhei na parte da limpeza, higienização, da reciclagem, no preenchimento de lacunas, aplicação de massa de nivelamento, reintegração cromática, que a gente fazer a técnica mimética, que é justamente aquela técnica que vai se aproximar à decoração de origem, mas que a gente vai conseguir observar com a realização de exames, utilização de materiais que são, obviamente, reversíveis e que é possível ter uma distinguibilidade ao longo, enfim, no momento que a gente olhar a realização de exames. Então, a gente usou todos os critérios, né, brandianos, retratabilidade, distinguibilidade e reversibilidade, são critérios básicos, toda a deontologia de técnica e de ética da conservação e restauração. E no que se refere à Capela Saint-Germain, eu trabalhei mais um pouco do meio para o final, e foi uma capela que ela não havia sido, obviamente, tão atingida pelo fogo, mas ela sofreu com problemas de umidade. Então, a gente enfrentou um problema bastante sério de umidade nessa capela. Então, foi um processo um pouco mais lento em termos de restauração. E nos móveis da sacristia, eu atuei mais pontualmente na finalização, então na parte da reintegração cromática. E também era um processo bem delicado, porque era um móvel em metal, que estava com verniz bastante acidificado, então a gente precisou de remover todo o verniz, enfim, fazer técnicas bem minuciosas e específicas para conseguir, então, um resultado esperado do comitê científico. Doutora Juliana, retornando à questão da liberação de substâncias tóxicas, inclusive do chumbo, qual era a técnica utilizada depois da exposição, porque a exposição era continuada, né? Não sei se diariamente, como é que era feito isso? Depois do restaurador exercer sua atividade, ele passava por alguma sessão? Então, antes da gente começar as intervenções, uma equipe especializada, eles fizeram toda a parte da remoção de substâncias, remoção de poeira, mas obviamente haviam muitas camadas que ficaram impregnadas, né, nas pinturas, nas pedras, em diversos elementos da catedral. Então, o protocolo que nos foi orientado era que nós havíamos 2 vestiários, então a gente pegava, colocava a nossa roupa de trabalho, por vezes a gente precisava colocar um macacão, que é de poliéster, para nos proteger, máscara, luva, então a gente fazia o nosso trabalho. E depois, no horário de almoço, ou quando a gente saía, era obrigado a tirar essa combinação, então esse macacão, colocar no lixo, tomar um banho, colocar a nossa roupa própria e almoçar. Então, por vezes, cada vez que a gente fosse sair do canteiro, a gente precisava repetir o protocolo. Então, se a gente fosse, por exemplo, sair 3, 4 vezes da zona de canteiro, era necessário tomar 3, 4 banhos. Então, a questão do protocolo era justamente de retirar a roupa contaminada, tomar um banho e, obviamente, fazer exames de sangue a cada 2, 3 meses, para justamente verificar se havia algum tipo de contaminação no sangue. Doutora Juliana, a palavra está com a senhora para considerações finais, por favor.
Então, na verdade, eu me sinto muito privilegiada e honrada de ter tido a oportunidade de participar desse projeto de restauração da Catedral Notre-Dame de Paris. Eu acredito que foi uma experiência profissional, pessoal também, estar tendo a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, estar desenvolvendo o meu trabalho e também de estar levando a nossa formação, a nossa profissão do conservador-restaurador e a minha nacionalidade também, porque eu acredito que, de certa forma, eu estava representando o Brasil. Eu sei que na equipe de conservadores e restauradores de pintura mural e decorativa eu era a única brasileira. Foi feita uma exposição agora nos Jogos Olímpicos, em julho de 2024, no qual foi feita na frente da Notre Dame uma exposição de fotos intitulada Visage du Chantier, justamente para ilustrar quem eram esses profissionais que estavam por trás dessa restauração. E eu estava presente ali na equipe, na foto de equipe de integrantes da pintura mural e decorativa. E essa exposição agora, eles fizeram uma exposição dentro das capelas, então dentro da Capela São Jorge, eles fizeram uma nova exposição com a mesma fotografia para exaltar e ilustrar esses profissionais que fizeram parte. Então eu fico muito feliz de ter todo esse reconhecimento aqui no Brasil e também na França mesmo, porque a gente observa que tanto o Comitê Científico, o próprio presidente da República, o Emmanuel Macron, eles exaltaram bastante o nosso trabalho, porque foi um trabalho bastante árduo, que a gente teve que fazer bastante esforço e foi bastante difícil, eu posso até dizer, para a gente conseguir concluir os prazos e conseguir desenvolver o trabalho da melhor forma possível, por vezes até exaustivo. E eu acredito que a catedral, esse processo de restauração da Catedral Notre-Dame de Paris, ela deixa um legado na área da restauração. E é por isso até que ela é considerada como a restauração do século. E em um primeiro momento, porque a gente teve a gente sabe que esse processo de restauração ele só foi possível, primeiramente porque houve uma doação, né, de muitas pessoas. Então foi quase que um financiamento da comunidade que fez a doação para viabilizar todo esse processo de restauração. Então isso demonstra a imponência que esse monumento ele tem para o mundo inteiro. E o segundo legado que eu acredito que a gente precisa exaltar é justamente a valorização de saberes fazeres antigos, porque a gente precisou lidar com técnicas antigas, saberes fazeres que na França já não existiam mais. Então eu sei que, por exemplo, o pessoal que estava trabalhando com a pedra, eles precisavam usar ferramentas medievais, técnicas ancestrais muito antigas. Então eu acredito que esse processo de restauração da Notre Dame, ele traz um legado muito maior do que somente a restauração, mas também a importância da participação da comunidade nesse processo e também a valorização e a importância de termos profissionais capacitados e justamente essa valorização desses saberes fazeres antigos que por vezes, hoje em dia com a tecnologia e com o avanço, a gente acaba perdendo. Então esse processo de restauração ele exalta e ele enfatiza o quanto é importante a gente manter essas técnicas e esses saberes fazeres antigos para então estar preservando a nossa memória e a nossa história. Nós agradecemos a doutora Juliana Cavalheiro Rodrigueiro e convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio. Até breve!